E aí, pessoal, bem com vocês? Vamos dar sequência, iniciaremos agora o nosso quinto vídeo sobre Grécia Antiga, hein? É mole ou não? Nessa aula de hoje nós vamos continuar falando do período clássico, especificamente as guerras greco-pérsicas, ou também conhecidas como guerras médicas, tá bom? Esse conflito começa por volta do ano 500 a.C., né? Atenas havia fundado várias colônias na região da chamada Ásia Menor, uma região que foi anexada pelo Império Persa nesse mesmo período. Os persas, a gente já estudou eles, inclusive, né, eles tinham uma forma um pouco diferente de dominação. Eles deixavam que os povos dominados mantivessem sua cultura, né, a sua economia, mas obrigavam a pagar tributos e serviam ao exército. Só que essas cidades, essas colônias atenienses, elas se recusavam a pagar tributos para o Império Persa. Então, o Império Persa envia um mensageiro até Atenas para saber, né, qual que é a posição de Atenas sobre essa postura. E o mensageiro é morto. Quando você mata o mensageiro no mundo antigo, automaticamente você está declarando guerra, né? Então, o imperador Dario entendeu essa ação como um ato de provocação dos gregos e atacou a Grécia com um exército enorme. Você se lembra que eu expliquei para vocês que as cidades gregas estavam divididas, eram várias polis, inclusive polis que eram rivais, igual Atenas e Esparta. Mas agora você tem um inimigo estrangeiro que está invadindo, e esse inimigo, ele não é grego, né? Ele possui um modo de vida, uma perspectiva diferente da grega. Então o que vai acontecer? Pela primeira vez, as cidades gregas vão se unir contra o inimigo comum, que é o inimigo persa. Beleza? E o enfrentamento vai acontecer na região de Maratona, e os gregos vencem essa primeira campanha, essa primeira expedição dos persas contra a Grécia. Maratona, acho que você já lembrou da prova de atletismo dos Jogos Olímpicos, que foi criado justamente para homenagear, né, o mensageiro grego que foi enviado da batalha para a cidade de Maratona para dar a notícia que os gregos haviam vencido. Ele percorreu uma distância de 42 quilômetros a pé, né, correndo, chegou à cidade, deu a notícia e morreu de exaustão. Em homenagem a esse cara foi criado nos Jogos Olímpicos, tanto da Grécia Antiga como nos Jogos Olímpicos do mundo moderno, né, contemporâneo, a prova da maratona. 17 anos depois, o filho do imperador Dário, o imperador Xerxes, quem assistiu o filme 300, né, estou recomendando o filme 300 porque ele mostra essa dinâmica das guerras greco-pérsicas. Lógico, pessoal, tem que fazer as observações. Ah, professor, o Xerxes é aquele cara douradão lá, 3 metros de altura, cheio de argola. Não, meu querido, aquilo lá é uma representação cinematográfica, né? Mas o Xerxes, na verdade, ele não tinha nada de... Era um homem comum, né? Mas era imperador dos persas. Dessa vez, o Xerxes reuniu uma força gigante, 200 mil homens e uma frota de mais de 800 barcos. A Grécia estava perdida, né? E os persas iriam atacar pelo norte. Os espartanos sabiam disso. Só que o Leônidas, que era rei de Esparta na época, ele não podia entrar em guerra porque a cidade dele estava passando por uma festa religiosa. Então ele convocou parte do seu exército, os famosos 300, né? E, utilizando a própria geografia da Grécia, ele bloqueou durante 5 dias a passagem dos exércitos inimigos. Esse episódio ficou conhecido como Termópilas. Então vou mostrar no mapa aqui para vocês. O mapa não ficou com uma resolução muito boa, mas aqui você tem a Batalha de Maratona, né? A Batalha das Termópilas, aqui no norte da Grécia, né? A Batalha de Salamina e a Batalha de Plateia. Então aqui você tinha um desfiladeiro estreito, né? Onde o número de soldados do exército inimigo não era uma vantagem, né? Porque os Leônidas, com seus 300 soldados, eles conseguiam bloquear esse ataque. Durante 5 dias ele conseguiu segurar. Esses 5 dias foi fundamental para que os gregos pudessem organizar as suas defesas. No final, Leônidas vai ser derrotado, ele é morto, né?
a Grécia é atacada, a cidade de Atenas é saqueada, mas os gregos organizam as suas defesas e conseguem, então, enfrentar os persas. Primeiramente, no mar, né? A Batalha de Salamina, que foi uma batalha naval, onde os gregos derrotaram a grande frota persa. Dessa forma, o exército persa não tinha mais como se abastecer. Eu vou mostrar o mapa aqui da Baía de Salamina. Então, o que está de vermelho aqui, esses pontinhos, são os barcos persas. O que está em branco são os barcos gregos. Atenas liderou o ataque naval, né? A grande potência militar naval era Atenas. A grande potência de exército terrestre, de força terrestre, era Esparta. Então, os atenienses estavam em menor número, mas venceram. Por quê? Usaram o mesmo princípio das Termópilas. Tá vendo aqui que você tem uma faixa de mar bem estreita? Então, eles posicionaram seus navios nessa região e aí o número dos navios persas foram anulados. E os gregos utilizavam essa embarcação, que era a trireme. A trireme é um navio que era menor que os navios persas, mais ágil, mais veloz. E ele foi projetado para esse tipo de guerra. Como é que era a guerra naval no mundo antigo se não tinha pólvora? Não tinha canhões, não tinha míssil? Como é que funcionava? Era um esquema do carrinho de bate-bate. Você vinha e batia o navio no navio inimigo, quem não afundasse vencia. Era assim que funcionava. E aqui, ó, não sei se você consegue enxergar, mas nessa ponta da trireme, você tinha um esporão, que era feito de madeira maciça e revestido de bronze. E esse esporão era feito justamente para bater no navio, no casco do navio adversário e fazer um rombo, um buraco, e aí acabava provocando o afundamento aí do navio inimigo. Beleza? Então, esse foi o segredo da vitória dos gregos em Salamina. Em terra, os espartanos comandaram um exército de 60 mil gregos contra mais de 100 mil persas. Mais uma vez, a superioridade tática dos gregos, a qualidade dos seus armamentos foram uma chave para a vitória. Aqui essa imagem mostra justamente o que eu estou falando. Enquanto os persas eles tinham uma preferência por uma armadura leve, né? Que o escudo era feito de madeira ou de palha trançada. Você vê que o soldado ele é pouco protegido. O grego, o hoplita, que é o soldado grego, né? Ele usava um escudo de metal, bem mais resistente. A armadura protegia os pontos vitais. Então aqui também você tem a proteção nas pernas, você tem a proteção no abdômen, né? E os gregos lutavam nesse sistema que é a chamada falange. Escudo com escudo, lado a lado, e com uma parede de escudos quase que impenetrável. Dessa forma foi que os gregos conseguiram vencer os persas nas chamadas guerras greco-pérsicas. Quando o conflito terminou, a cidade de Atenas deu uma ideia. Falou, olha, a gente foi pego de surpresa, quase perdemos a guerra com os persas. Vamos montar um organismo, uma espécie de uma OTAN do mundo antigo, né? Para reunir equipamentos, os recursos necessários para caso se os persas atacarem novamente, a gente ter como se defender. E aí foi criada a chamada Liga de Delos sob a tutela de Atenas. Então várias cidades participavam da Liga de Delos, fornecendo armas, equipamentos, soldados e recursos para manter essa força de prontidão caso os persas atacassem novamente, né? Só que, na verdade, o que vai acontecer? Os atenienses usaram os recursos da Liga de Delos para reconstruir a cidade de Atenas e, além disso, usaram a força militar da Liga de Delos para aumentar a sua influência sobre outras cidades. Os espartanos não gostaram nada disso e criaram a sua própria liga, que é a Liga do Peloponeso. Então você tinha dois grandes blocos, como se fosse na Guerra Fria, né? Você tinha aí o bloco das cidades que apoiavam a ateniense, a Liga de Delos, e o bloco das cidades que apoiavam a cidade de Esparta, que era a Liga do Peloponeso. Em 430 a.C., essas duas ligas entraram em guerra. Esparta versus Atenas. Essa guerra, que é a Guerra do Peloponeso, ela durou 10 anos. Quem venceu? Esparta. Mas, na verdade, nenhuma cidade grega venceu. Todas as cidades saíram tão enfraquecidas dessa guerra que um outro povo do norte da Península Balcânica, que são os macedônicos, dominaram a Grécia. Pouco tempo depois, tá vendo? Em 360 a.C., o Felipe II, que era rei da Macedônia, dominou todas as cidades gregas, transformando a Grécia numa província do seu reino.
Então aí não existia mais polis, né? Acabou essa autonomia das cidades gregas. Mas quem ficou famoso mesmo foi o filho do Felipe II, o Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, né? Que construiu um dos maiores impérios do mundo antigo. Um império que se estendia desde a Grécia, conquistando o Egito, a Mesopotâmia, a Pérsia, até as fronteiras do rio Indo, na Índia. Né? E ele construiu esse império em pouquíssimo tempo, em 10 anos. O Alexandre morreu jovem, morreu com 33 anos de idade. Mas o grande legado do Alexandre, na verdade, é o que a gente chama de processo de helenização e formação da cultura helenística. À medida que Alexandre ia avançando para o Oriente, a cultura grega ia se mesclando com a cultura oriental, formando uma nova cultura, que é a cultura helênica. Né? Então, essa fusão de elementos da cultura grega com a cultura oriental deu origem a uma nova cultura, que é a cultura helênica, e esse é o processo de helenização. O Alexandre morreu jovem, depois o seu reino foi dividido, né, para os seus generais, e basicamente pouco tempo depois os romanos conquistaram boa parte dos territórios que pertenceram ao antigo Império Macedônio. Os legados da civilização grega. Filosofia, vocês trabalham com o Carlão, tenho certeza, já ouviram falar de Sócrates, Platão, Aristóteles, então não preciso aqui, se não ouviram falar, vão estudar com o Carlos esse ano, a filosofia grega, tenho certeza disso, então não vou perder muito tempo aqui para poder aproveitar melhor o vídeo, vamos passar para outros aspectos. A filosofia grega é a base da formação do pensamento ocidental. Tá? Nós temos o desenvolvimento da arte, tanto a escultura, os gregos criaram um ideal de beleza, de simetria, né, de proporção, então as esculturas gregas eram belíssimas, né, eles tinham essa preocupação com a estética. A questão da arquitetura, né, a construção de obras como o Panteão em Atenas, a utilização dessas colunas, essa é uma das características da arquitetura grega, o desenvolvimento do teatro, do gênero dramático, né, a comédia e a tragédia foram, o teatro como espetáculo, como um elemento de entretenimento foi desenvolvido na Grécia. A religião grega, para a gente poder finalizar, os gregos eram politeístas, assim como a maioria dos povos do mundo antigo, né? Os gregos, as divindades gregas eram antropomórficas, ou seja, tinham forma humana, e não só a forma, o comportamento. Então os deuses mentiam, trapaceavam, tinham raiva, conspiravam, amavam, enfim, tudo aquilo que o ser humano vivenciava, os deuses também vivenciavam. Só que a diferença é que os deuses eram imortais. Então, basicamente, você tem aqui, né, representados os principais deuses. Zeus, o Senhor do Olimpo, chefão dos deuses, né? A sua esposa Hera, Poseidon, o rei dos mares, Apolo, o deus, né, do sol, da música, das artes, Afrodite, a deusa do amor, Hefaisto ou Hefesto, o deus da tecnologia, do artesanato, Ares, o deus da guerra, Hades, o deus do submundo. Ah, professor, os gregos acreditavam na vida após a morte? Não. Para eles, todas as pessoas que morriam iam para o Hades, que é o mundo, o submundo, o mundo dos mortos. O Dionísio, que é o deus da festa, né, do vinho. A Atena, que é a deusa da sabedoria, patrona da cidade de Atenas, inclusive, né? Enfim, você tem vários deuses que compõem, cada eles responsáveis, né, por um aspecto específico da vida dos gregos, tá? Os deuses, os rituais, cada deus tinha seu templo, os rituais eram basicamente sacrifício de animais, oferendas. A religião grega tinha um forte aspecto cívico, porque as cidades-estado se identificavam muito com a sua divindade protetora. Os Jogos Olímpicos foram criados para honrar os deuses, né? Principalmente Zeus, o senhor de todos os deuses, enfim. Então essas são as características da civilização grega. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima.